Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 4, essa semana 4 do segundo ano de 2021. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e também compartilhar com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Vamos lá, pessoal! Essa semana, então, a gente vai falar aí sobre o movimento abolicionista ou no movimento republicano, né? Vamos primeiro aí essa introdução do movimento abolicionista. A aprovação da Lei Áurea foi uma conquista popular, fruto do crescimento que o movimento abolicionista teve na segunda metade do século XIX. O movimento abolicionista cresceu de maneira notável a partir da década de 1870. E nesse período, uma série de associações abolicionistas surgiu em diferentes partes do país. A ação desses grupos era diversa, e o crescimento do debate abolicionista alcançou a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição. Entre as personalidades de destaque que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco, Castro Alves, entre outros. Então, o movimento abolicionista é justamente esse movimento que buscava o fim da escravização de pessoas aqui no Brasil, né? A gente sabe que a escravização de pessoas no Brasil durou muito tempo, né? Demorou muito para ela acabar, principalmente porque as elites eram contrárias, né, a essa abolição. Foi um processo que foi gradual, ele não aconteceu de uma hora para outra, né? Ele foi acontecendo bem devagar, né? Ele começa lá em 1850 com a lei que proibia o tráfico de escravizados, ele passa pela lei do ventre livre, que dava liberdade aos escravizados nascidos a partir daquele momento. Lembrando que essa lei ela não é muito efetiva, porque o escravizado deveria viver com a mãe até os 8 anos, por exemplo, e se o proprietário quisesse, ele poderia trabalhar até os 21, né? Depois a gente tem a lei do sexagenário, que libertava os escravizados com mais de 60 anos, o que também não é uma lei que vai efetivamente libertar muitas pessoas, porque dificilmente, né, os escravizados chegavam à cidade, até que em 1888 a gente tem a Lei Áurea, que põe fim, finalmente, à escravização de pessoas. Bom, e o texto vai falar pra gente dessa campanha abolicionista, das associações que eram feitas, associações das mais diversas. Você tinha associações que elas lutavam, né, pelo fim da escravidão de forma legal, né? Então eles compravam a alforria, né, eles buscavam leis, e a gente tinha aqueles grupos, né, que já ajudavam nas fugas, que ajudavam nos quilombos, né? Então tudo isso faz parte do chamado movimento abolicionista. Bom, já o movimento republicano no Brasil, que ocorre por 4 anos, pode ser renovado por mais 4, desde que o administrador eleito seja novamente aprovado por voto popular, traz como características a defesa do patrimônio público, a participação dos cidadãos na definição de novas políticas, a utilização de funcionários governamentais, o regime de cobrança de impostos, a escolha de representantes por voto popular e a descentralização do poder dividido entre executivo, legislativo e judiciário. Então, esse trecho do PET aí, né, esse comecinho principalmente, está bem estranho, né, não sei o que eles quiseram dizer com isso aí, mas o movimento republicano, né, ele visava a implantação de uma república, né, e a república justamente tem essas características, né, a defesa de um patrimônio público, a participação da população, né, a divisão dos poderes. E a república no Brasil é dividida, né, em 5 fases, né, a República Velha, a Era Vargas, a ditadura militar, a nova república, né? Então são essas fases aí que formam, né, a história da república no Brasil. E o movimento republicano, né, ele vai nascer lá no período imperial, né, que queria o fim, né, do império e início de uma república. Mais pra frente a gente vai ver mais sobre isso também. Pessoal, uma lei muito importante que a gente tem que estudar também é a Lei de Terras de 1850. Antes do Brasil se tornar uma república, né, lá em 1850, no mesmo ano que se proíbe o tráfico de escravizados, é aprovada a Lei de Terras. Olha só, a Lei número 601 de 18 de setembro de 1850, amplamente conhecida como Lei de Terras, foi o dispositivo legal que pela primeira vez buscou regulamentar a questão fundiária no Império do Brasil. Esse ato determinou que a única forma de acesso às terras devolutas da nação fosse através da compra. Tais exigências visavam dificultar o acesso à propriedade da terra, induzindo o trabalhador livre imigrante a necessariamente empregar-se num latifúndio. Na prática, a lei impediu o surgimento de pequenos proprietários e garantia a oferta da mão de obra livre à aristocracia, reafirmando o poder da grande propriedade, situação que permanece até hoje na nossa estrutura agrária. Então, por que essa lei de terras é tão importante? Porque a partir dela, toda aquisição de leis que eram do governo, que eram
públicas, vamos dizer assim, ou que não tinham um dono privado, ela só poderia ser a partir da compra. Então você não poderia mais ter a doação das terras, né, por parte do governo. E isso faz com que a maioria da população que era pobre não tenha mais acesso à terra, né? Então ela não vai ter dinheiro para comprar, então ela vai ter que trabalhar para alguém que tenha dinheiro para comprar, né? E essa característica vai perdurar por muito tempo, ainda hoje, dentro da nossa sociedade brasileira, ok? Vamos aí às atividades, pessoal. Na número 1, uma questão do Enem. Né, a gente tem dois textos aí, né? O primeiro, em todo o país a Lei 13 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor, a maioria já havia conquistado a alforria antes de 88, por meio de estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica da Lei de 88 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou numa sociedade construída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então, a gente tem esse trecho falando justamente nesse significado político, né, nessa importância política da aprovação da Lei Áurea. Mesmo que, quando a Lei Áurea foi colocada em prática, quando a Lei Áurea foi aprovada, muitos escravizados já tinham conseguido a liberdade, ela era uma garantia de que eles jamais poderiam ser escravizados de novo, né? É uma garantia de que, oficialmente, legalmente, não existe mais escravidão. E aí a gente tem um outro texto, né? E a gente tem a pergunta sobre o fim da escravidão no Brasil. O elemento destacado no texto 1, que complementa os argumentos apresentados no texto 2, é a letra E aí, né? O significado político da abolição, como que tem um significado importante, né? Forte aí. Na número 2, a resistência da escravidão no Brasil na década de 80 ocorreu por diversas estratégias e espalhou-se por diferentes classes do país. Entre as estratégias utilizadas na luta pela abolição da escravatura, não está correta. Qual aí que está errada? Né? A busca por financiamento internacional. Todas as outras, elas ocorriam. Né? Então, a fuga de escravizados, formação de quilombos, a atuação de advogados na defesa dos escravizados, né? Pela compra da liberdade e outras questões, e também a panfletagem. Né? A última aí, que é a única que não era utilizada. Ok? Na número 3, sobre o contexto histórico responsável pela proclamação da República, não se inclui, né, qual que está errada? O alto grau da consciência e participação das massas urbanas em todo o processo de proclamação da República. A gente vai ver que a proclamação da República ela não foi um movimento popular, né? Não foi a população que foi às ruas e pediu a República. Né? A gente tem aí, né, um golpe sendo dado, o imperador perde seu poder e a gente tem uma troca no sistema de governo aí do Brasil. E a número 4, a proclamação da República representa basicamente, né, o quê? Uma modificação no regime político sem grande influência na estrutura econômica do país. Então o país ele não vai se modificar muito, principalmente as elites vão continuar com os poderes que ela tem, né, o acesso à terra, o poder político, o poder econômico. Né? Então você não tem uma grande mudança na estrutura do país, não. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. As referências que eu utilizei. Boa semana, bons estudos. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, Dimas_ANT. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!